que é que nós podemos aprender de quem é a pessoa do Espírito Santo? A pessoa do Espírito Santo é, segundo João, capítulo 16, versículo 7 ao 11, você vai perceber, Jesus, quando ele está prestes a ir assunto ao céu, ele diz o seguinte: se eu não for, ele não vem. E ele estava falando do Espírito Santo como o consolador, o conselheiro, e que ele tinha uma capacidade. Qual era a capacidade dele? Convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. O pecado foi um problema, né, na Terra. O pecado foi algo que afetou toda a raça humana, mas também afetou totalmente a criação também. O homem, quando ele foi criado por Deus, ele foi criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. E algo interessante que quando Deus ele cria o homem, após ele criar, formar o homem, ele diz o seguinte: olha, agora você está capacitado para você dominar sobre todas as coisas. Uma consequência do pecado é que quando o homem cai, ele não simplesmente deixa de ser a expressão de Deus na terra, mas ele deixa de ter domínio sobre todas as coisas. Ele passa a ser dominado pelas coisas, né? E a gente vê isso hoje de uma forma muito evidente. O livro de Gálatas, lá no capítulo de número 5, do versículo de número 19 em diante, ele fala algumas coisas que começaram a acontecer. Se o homem era a imagem e a semelhança de Deus, para Deus ele era a expressão da Trindade aqui na Terra. Ele era a ponte entre Deus e a criação. Então, ele refletia os atributos comunicáveis de Deus, ou as virtudes de Deus na Terra. Ele comunicava isso à criação. Quando ele cai, ele passa não a gerar o fruto do Espírito, mas sim a ser a expressão da sua queda. E a expressão da sua queda gera o que nós chamamos de obras da carne, que é o que Gálatas, capítulo de número 5, do versículo 19, diz. Ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já em outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Os que tais praticam, eles não vão herdar o reino do Senhor. Então vemos aí, essa aqui é uma expressão da queda. O homem passa a refletir e a expressar e ser dominado pelas coisas. Porque tudo isso que você vê aqui no livro de Gálatas, você vai perceber que é o homem sendo dominado pelos seus impulsos. Eles deixam aqui de ser guiados pelo Espírito. Tanto é que os versículos anteriores aqui vai falar sobre isso, né? Que são coisas que acontecem, mas sem a presença do Espírito, né? O versículo 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Ou seja, se você andar pelo Espírito, você vai fazer a vontade de Deus e não vai satisfazer os seus desejos carnais. Porque a carne milita contra o Espírito e contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então nós vemos aqui que quando alguém está sendo influenciado por todas essas obras que foram citadas aqui, a gente sabe que é muito fácil de acontecer nos nossos relacionamentos. Então, para isso, você vai precisar do Espírito. E tudo isso aqui são resquícios do pecado, né? O Espírito Santo é o agente transformador capaz de nos convencer do pecado, do juízo e da justiça.